Olá, 11 horas e 30 minutos, pelo horário de Brasília, desta sexta-feira, dia 7 de julho de 2023. Este é o Jornal do Empreendedor, segunda edição. Seja muito bem-vindo. Eu sou Sebastião Garcia e convido você para acompanhar comigo a partir de agora as principais notícias do dia. Câmara dos Deputados conclui votação dos destaques da reforma tributária ainda hoje. Texto base foi aprovado por 382 deputados na madrugada. Pequenos negócios impactam quase metade da população do Brasil. E ainda o programa Brasil Mais Produtivo terá R$1,5 bilhão para micro, pequenas e médias indústrias. E o dinheiro será para a transformação tecnológica do setor. Tudo isso agora no Jornal do Empreendedor, segunda edição. A Câmara dos Deputados vai concluir hoje a votação da reforma tributária. Uma nova sessão foi convocada para as 10 da manhã para que os deputados possam analisar destaques, ou seja, as mudanças ao texto. O texto base da reforma tributária foi aprovado na sessão que encerrou hoje às 2 horas da madrugada. O projeto foi aprovado com o voto favorável de 382 deputados, 118 contra e 3 abstenções. Eram necessários 308 votos para a aprovação. Em linhas gerais, a reforma tributária prevê a unificação de 5 tributos: IPI, PIS e CONFINS, que são federais, ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal. Esses tributos deixarão de existir e serão criados 2 impostos sobre valor agregado, um gerenciado pela União e outro com gestão compartilhada por estados e municípios. A última seção do texto também prevê zerar impostos sobre produtos da cesta básica e criar o chamado imposto do pecado para bebidas e cigarros e outros bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Uma lei complementar definirá quais produtos irão compor a cesta básica e, de acordo com o texto aprovado, o período de transição para o novo modelo vai começar em 2026 e, a partir de 2033, os impostos atuais serão extintos e a nova tributação passa a valer para o consumidor. O texto segue agora para o Senado. Bom, e hoje pela manhã, o presidente da Câmara, Arthur Lira, em entrevista coletiva, disse que o sentimento da Casa é de dever cumprido com a aprovação do projeto da reforma tributária. Depois de classificar de histórica a sessão que terminou na madrugada, ele agradeceu o esforço legislativo e espera agora que o Senado seja rápido em apreciar e votar o texto. Todo o trabalho de construção foi feito com muita unidade da Câmara e eu espero que o Senado trate com o olhar que merece a Casa Federativa. Por certo, vai ter todo o tempo do mundo para fazer as alterações que podem ser necessárias. A Câmara é uma casa mais eclética, uma casa que tem muitas ideologias, muitas posições, um número grande de parlamentares, e o Senado vai ter a oportunidade de fazer uma discussão mais pausada, né? com um olhar mais agudo, e nós saberemos respeitar e avaliar o texto que com certeza deve voltar do Senado. Então, isso vai ser ainda um longo caminho. E o deputado Arthur Lira disse também que a programação da Câmara a partir de agora é dar continuidade à votação da pauta econômica do governo até o dia 18, quando o Congresso Nacional entra em recesso. Entre os projetos em pauta estão o arcabouço fiscal e o voto de desempate do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que pode ajudar o governo a arrecadar trilhões de reais. O deputado Arthur Lira lembrou que o projeto da reforma tributária é importante para a desburocratização e para a segurança jurídica das empresas brasileiras. A modernização nacional para a Câmara dos Deputados, não é? Eu tive a felicidade de momentaneamente estar na presidência no momento da aprovação. Mas é como eu disse, um projeto você não aprova só, imagine uma PEC dessa magnitude. Todos os que eu citei foram muito importantes para o conjunto da aprovação da PEC. Ela é do país e eu espero que com a sua aprovação no Senado a gente possa ter um texto concentrado na espinha dorsal da neutralidade, no aumento da base de arrecadação, na simplificação, na desburocratização e, acima de tudo, na segurança jurídica para quem gera emprego e para quem quer investir nesse país.
A modernização dos tributos no Brasil é bom para todos, né? Consumidores e empresas, como as pequenas editoras que buscam atender às demandas dos leitores. Atentas às novas tecnologias, elas também miram no impacto social do que é lançado. O empreendedorismo social é a aposta do negócio que vamos conhecer agora. A reportagem é de Camila Xavier. O mercado editorial brasileiro está em constante evolução e crescimento. Nos 3 primeiros meses deste ano, as vendas de livros cresceram 4,2%, de acordo com dados divulgados pela Folha de São Paulo. Comparando com o ano passado, houve um aumento também no preço dos livros, de 5,3%. Esse desempenho pode ser atribuído às novidades do mercado editorial, que tem se adaptado às demandas dos leitores cada vez mais exigentes na busca com o que vai ler. E aí que surgem novos autores. Para quem não está familiarizado com o universo editorial, escrever um livro pode ser apenas um sonho, já que muitos não sabem por onde começar. É aí que entra o trabalho desta editora, que aproveita feiras e eventos como este para incentivar as pessoas a escreverem o primeiro livro. Eu morro de vontade de escrever um livro porque eu quero propagar minha história de vida para as outras pessoas e servir de incentivo para quem desacredita que uma pessoa com deficiência pode fazer as coisas que eu faço, como andar de skate, ser modelo, entrar na academia. Para garantir o objetivo de novos autores, a editora Escreva nasceu com o propósito de ampliar o horizonte editorial. Com a atenção necessária, foi possível dar vida a muitos conteúdos de qualidade. Feiras e eventos como esse aqui incentivam quem deseja escrever o primeiro livro e ainda não teve coragem por falta de apoio. Dentro da Escreva, o nosso diferencial é que nós criamos um programa de mentoria onde a gente ensina, desenvolve e acelera quem vai passar pela jornada da escrita do livro. Porque no primeiro momento você precisa tirar a ideia do papel e ser acompanhado durante todo o processo de produção do manuscrito. Posteriormente, acompanhar também, entender como é que é essa engenharia de produção editorial, porque nós fazemos isso, nós educamos o autor e depois que o livro já está na mão, é hora de lançar ele no mercado. A ideia da editora Escreva surgiu quando a jornalista sentiu na pele a dificuldade de lançar seu livro no mercado. O carro-chefe da nossa editora é a estruturação do livro, porque a gente aprendeu isso tecnicamente e profissionalmente também de um livro que você vai se conectar com o próprio mercado, então ele tem que ter uma qualidade editorial. Aprendemos todo o processo de produção editorial, que aí envolve todo o ciclo de edição, revisão, diagramação, a conversão do livro digital, as extensões que o livro pode ter após o lançamento, a conexão da distribuição, porque também tem uma dor quando você está com o livro no mercado, para onde é que esse livro vai? Então eu percorri todo o caminho e hoje a gente ensina. A Escreva é uma editora de livros com uma proposta de impacto social. 60% dos autores são pretos, mulheres, idosos e pessoas com doenças raras ou algum tipo de deficiência. A Lauda transformou o diagnóstico médico da filha em um livro que documenta 8.000 doenças raras. Minha filha foi a óbito, mas ela me deixou um legado. Então, assim, eu vi da importância da gente ter informações, de a gente ser um paciente empoderado, da gente ser uma associação empoderada, porque aí sim a gente pode brigar pelas políticas públicas de saúde. A editora Escreva conta hoje com 120 autores de obras únicas e projetos de coautoria. Os livros são vendidos impressos e digitais. As lojas virtuais integram mais de 100 plataformas. E para o segundo semestre deste ano, a ideia é disponibilizar as obras também em formato de audiobook, para abranger mais leitores. Um modelo de negócio que permite liberdade geográfica, redução de custos e clientes no mundo todo. E a gente consegue reduzir custo e também tornar o livro acessível para a pessoa que sonha em escrever a obra. Os pequenos negócios impactam quase metade da população no Brasil. Uma estimativa do Sebrae, com base em dados da Receita Federal, aponta que pelo menos 95 milhões de brasileiros são beneficiados pela atividade dos microempreendedores individuais e das micro e pequenas empresas. O resultado, cerca de 10% maior do que o registrado em 2021, supera o volume de população de países como Turquia, Irã e Alemanha. E olha, por estarem presentes na vida da maioria dos brasileiros, os pequenos negócios também foram os mais impactados pela pandemia de Covid-19. Estudos recentes do Sebrae mostram que os pequenos negócios
podem ter perdido até 24 bilhões de reais de capitais. E é sobre esse assunto que nós conversamos agora, então, com Rafael Moreira, economista e assessor da diretoria técnica do Sebrae Nacional. Rafael, bom dia, tudo bem? Bom dia, Sebastião, tudo bem? Tudo certo. Obrigado pela sua gentileza e disponibilidade de conversar com a gente. Rafael, quando a gente vê os números é que a gente se dá conta, né, do impacto. E eu li um outro dado aqui, que entre março e junho de 2020, 716 mil empresas fecharam. E esse impacto não é só nessas empresas exatamente, né, Rafael? Qual é o impacto, qual é o reflexo em toda a economia? É isso mesmo, Sebastião. Primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer falar sobre esse estudo. A gente está falando de um estudo que tenta capturar esse impacto mais imediato da pandemia, né? Por questões de limitação de dados, né, do que a gente conseguiu do IBGE, eu e meu colega Mauro Nogueira, do IPEA, né, coautor do texto, a gente só conseguiu olhar o impacto até junho de 2020. Né? E a gente sabe que depois desse período a gente teve pelo menos mais 2 outras grandes ondas de Covid que fizeram muitas das empresas ou fecharem as portas por um tempo ou mesmo terem sua demanda impactada, né, pelas pessoas receosas de um contágio. Né? Então, esse número de 24 bilhões ele é gigantesco, mas ele certamente está subestimado. Esse número deve ser muito maior por conta das perdas que aconteceram em final de 2020, todo 2021 e um pedaço de 2022, quando a gente ainda estava sofrendo os impactos da pandemia. E como você bem ressaltou, esse fechamento de empresas, ele causou perda de emprego, perda de renda não só dos empregados, mas também do empresário de sua família, e fora isso, um conhecimento muito específico sobre cada negócio, né, que foi perdido, né, com o fechamento dessas empresas. Então, às vezes, um empresário à frente de, por exemplo, uma padaria há 20 anos, tinha um conhecimento não só sobre como fazer pão, né, mas também como gerir bem uma padaria, que infelizmente, por conta desse choque, né, que foi a pandemia para todos nós, vai se perder. Né? Então, por mais que se abram novas padarias, parte desse conhecimento, né, desses ativos intangíveis, né, que nós chamamos na economia, vão se perder para sempre, infelizmente. Né? Então, que é muito importante socorrer essas empresas que ainda estão enfrentando dificuldades. Pois é, e aí nesse sentido, Rafael, qual é a estratégia? Como que se pode socorrer e tentar, se é que possível, recuperar alguma coisa? Políticas públicas, certamente, né? Com certeza, né? Isso envolve desde política pública para facilitar o acesso ao crédito, né? Que é um gargalo histórico do Brasil, né? A maior parte das pequenas empresas nem vai ao banco buscar empréstimo, ela acaba pegando empréstimo com família, com fornecedores e às vezes até cheque especial, cartão de crédito, enfim, as piores formas de crédito, né? E quando ela chega e consegue um crédito no sistema bancário, muitas vezes é de maneira muito cara, né, e muito dificultosa, né? Então, o que houve, né, durante a pandemia também que está tendo impacto até hoje? Muitos dos pequenos negócios pegaram empréstimo, por exemplo, via Pronamp, que foi um programa acertado, né, para aliviar a questão do crédito, né, a questão do fluxo de caixa mínimo ali para os pequenos negócios, mas eles pegaram num cenário em que a Selic estava em 2%. Então, as taxas que eles contrataram eram em torno de 4%. Hoje, a Selic está a quase 14%, né? Então, o empréstimo que eles pegaram hoje está próximo de 20% ao ano. Né? Então, por mais que a situação esteja melhor agora, a padaria ou, por exemplo, um restaurante que ficou com atividade quase parada ali por um ano e meio, por mais que as pessoas tenham voltado, elas não consumiram tudo aquilo que não consumiram durante esse período que elas ficaram mais em casa. Né? Então, as contas continuaram chegando, né? E a renda do empresário, o que sobra para o empresário no final do mês, acaba que está muito comprometido. Então, é muito importante trabalhar essa questão do crédito, principalmente, obviamente, do nosso lado aqui do Sebrae, é capacitação, né? Por isso que o Sebrae está sempre de portas abertas para ajudar o pequeno empresário.
Esse é um caminho, né? Queria que você me falasse mesmo das estratégias nesse sentido aí de capacitação. É um trabalho ou diferenciado, com atenção? A partir dessa pesquisa agora, muda alguma coisa também? Não, sem dúvida, né? A gente tem tentado não só atender por meio da capacitação, mas também trabalhar a questão das garantias, né? O Sebrae tem falado com BNDES e instituições financeiras, né? Para a gente poder, por meio de garantias, baratear o custo do crédito, né? Para o pequeno empresário. Também vamos falar sobre a possibilidade de renegociação, né? A gente viu aí o desenrola para pessoas físicas, né? Mas é importante também pensar em algum tipo de alívio para esses pequenos empresários que se endividaram durante a pandemia. E da parte da capacitação, o Sebrae tem diversas soluções que ajudam o empresário a se organizar melhor nas suas contas, tomar as melhores decisões do dia a dia de sua empresa. Eu cito, por exemplo, o próprio programa Brasil Mais Produtivo, que foi citado no começo do jornal, né? Esse é um programa que, com intervenção de curta duração, tem demonstrado resultados incríveis, né? Empresas aumentando o seu faturamento em mais de 10%, a sua produtividade em mais de 20%. Então, o que eu recomendo é que você, pequeno empresário, o pequeno empreendedor, o MEI também, né? Que a gente sabe também que passa por dificuldades, que procure o Sebrae. O Sebrae vai saber te indicar para a nossa melhor solução, nossa melhor consultoria, melhor curso, melhor programa. Muito bem. Rafael Moreira, falando para a gente sobre o estudo inédito do Sebrae, em parceria também com o IPEA, né, o Instituto de Pesquisa Econômica, falando sobre os impactos aí ainda da Covid-19 nos pequenos negócios. Rafael, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Forte abraço. Até mais. Obrigado, Sebastião. Vou fazer um intervalo rapidinho. No próximo bloco, vamos conhecer um restaurante que tem apostado na gastronomia pantaneira. Nós voltamos já já. Onze e 49, agora pelo horário de Brasília, estamos de volta e ao vivo com o Jornal do Empreendedor, segunda edição. Olha, o mercado mundial de games deve movimentar mais de 219 bilhões de dólares até o próximo ano. O Brasil lidera esse mercado na América Latina. Só o segmento conhecido como Fantasy Games emprega mais de 12 mil pessoas aqui no país. Os números refletem não apenas a importância econômica, mas também social deste modelo de negócio. E é sobre isso que eu converso agora com Rafael Marcondes, presidente da Associação Brasileira de Fantasy Esportes. Rafael, seja muito bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Sebastião. Prazer falar com vocês aqui, com todos que nos assistem. Ótimo, prazer todo nosso. Obrigado pela sua gentileza de conversar com a gente. Rafael, para além do entretenimento, é importante a gente ressaltar a importância que tem esse mercado, os games, em outros segmentos também, né, Rafael? Educação, saúde. Me fale um pouco do quanto abrange aí nos negócios os games. Não, acho que os games eles vêm se mostrando, além de uma fonte de entretenimento, uma possibilidade de novos negócios. A gente vem acompanhando cada vez mais a gamificação do dia a dia das pessoas em que medida, né? Você bem coloca aí, a gente tem uma série de incentivos ao associar os jogos à parte educativa em que você consegue estimular o estudante a obter melhores resultados através de, às vezes, quiz, através de, enfim, existe uma infinidade de assuntos, de possibilidades nesse ramo. A gente tem observado também na área da saúde, hospitais que já associam tratamentos complicados, como o de câncer, por exemplo, a tecnologias, aos games em especial, porque os games, às vezes, na sua maior parte das vezes, eles tiram a pessoa de uma experiência negativa, associam o tratamento a uma expectativa mais positiva, em especial com crianças, e isso tem trazido resultados super positivos na área terapêutica também. Então, esses são só alguns exemplos de possibilidades para um mercado que está em plena expansão. Muito bom. E a gente está num momento muito importante desse mercado, que é a discussão do marco legal, né? Em que pé está isso? Como é que está e o quanto é importante?
O marco legal está aguardando votação em plenário do Senado. Então, se aprovado no Senado, o marco, enfim, ele vai para a sanção presidencial. E isso é um passo importantíssimo porque, de alguma forma, traz uma chancela do poder público reconhecendo a relevância dos jogos e a possibilidade de aplicação dos jogos em diversas indústrias e traz segurança jurídica, né? Eu acho que a segurança jurídica para o investidor, para que o mercado possa crescer, e esses números que você mencionou agora na abertura tendem a expandir consideravelmente. A gente tem dados aí que o mercado brasileiro deve crescer cerca de 120% se regulada a atividade. E os 12 mil empregos que a gente gera hoje virariam 30 mil empregos. Então, as oportunidades para o mercado com a regulamentação e a segurança que esse marco legal deve trazer para o setor são infinitas. Pois é, e o projeto prevê incentivo para as empresas também, não é? Sim. O projeto traz incentivos fiscais para o setor de desenvolvimento de jogos, com a aplicação da lei do bem, com a própria lei da informática. Então, são incentivos interessantes para o setor. E além disso, né, eu acho que só o fato de ter um reconhecimento, a chancela do poder público, reconhecendo que os jogos, e diferenciando os games, né, nas suas diferentes modalidades, dos jogos de azar, que hoje, enfim, tem um viés mais negativo na sociedade, traz uma segurança, possibilita esse setor que hoje é formado por pequenas empresas, na maior parte startups, captarem recursos junto à iniciativa privada, principalmente fundos de investimento. Pois é, e é preciso atualizar a legislação mesmo, né, Rafael? Porque é um processo de mudança tão rápido hoje em dia, com tecnologia e games muito atrelados à tecnologia. Então, de extrema relevância, a legislação está realmente ultrapassada já quando se fala disso, né, Rafael? A legislação, na verdade, ela é até difícil, ela é de falar em ultrapassada ou obsoleta, ela é inadequada. Acho que esse é o termo certo, porque a legislação que existe hoje e regula, na maior parte, o setor de jogos eletrônicos, ela foi pensada antes do advento da internet. Então, são leis muito anteriores ao ano de 2000, quando a internet chega com mais força. E hoje a gente tem um ambiente, quando se pensa em jogos, um ambiente eminentemente online. Então, o que a gente tem de legislação é completamente inadequado e dificulta que haja diretrizes claras para os consumidores, para os operadores e para os próprios investidores interessados no segmento. Ótimo, nós vamos acompanhar sempre, é claro, também convido você para nos atualizar sempre com novidades nesse segmento, vamos acompanhar a discussão do marco legal aqui no Senado também. Obrigado, Rafael, por hoje, pela sua participação, sucesso nos negócios. Muito obrigado, um prazer, um abraço a todos. Um abraço. Seguimos por aqui. Olha, o vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin anunciou ontem R$1,5 bilhão para micro, pequenas e médias indústrias. Os recursos estarão disponíveis através do programa Brasil Mais Produtivo e serão focados na transformação tecnológica dessas empresas. Segundo o governo, o objetivo é que as micro, pequenas e médias indústrias entrem no universo das chamadas fábricas inteligentes. O anúncio aconteceu durante a reunião do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, realizada no Palácio do Planalto, em Brasília. Ao todo, o governo pretende injetar nos próximos 4 anos um montante de R$106 bilhões no setor industrial como um todo. O projeto Pró-Pantanal do Sebrae tem ajudado os fazendeiros de Mato Grosso a empreenderem no turismo local. Com uma gastronomia típica e vista privilegiada, eles conseguem aumentar a renda e criar empregos. A combinação de cardápio original e uma vista de tirar o fôlego é a proposta do restaurante Prosa na Orla. O empreendimento fica à beira do Rio Paraguai, em Cárceres, no Mato Grosso. Inaugurado em 1983, o estabelecimento foi reformado em 2020 para atrair mais clientes. O investimento tem gerado lucros para o Átila Silva, dono do restaurante, que também apostou na preparação de novos pratos, como o pequi na viola, o trilogia, entre outros pratos típicos da região de Cárceres.
Olha, aqui sempre foi um restaurante, né? Antigamente era o Corimba e passou por um período muito difícil, o prédio praticamente veio à ruína e reconstruímos tudo, né? Reconstruímos, hoje realmente é um espaço muito bem visto, muito requisitado. O restaurante Prosa na Orla hoje é uma referência na cidade. E muitas dessas mudanças surgiram com a colaboração do Sebrae, que auxiliou o empreendedor a ter uma visão diferenciada do negócio. Eles, inclusive, receberam nessa consultoria como melhorar a produtividade, a apresentação realmente, né? Foram registradas fotos profissionais para fazer a entrega para essa empresa, para esse restaurante. Então, assim, eles melhoraram a experiência para o cliente. No ano passado, o restaurante participou do Festival Gastronômico do Pantanal. Um dos pratos servidos foi esse aqui, o pintado no anzol. Além de bonito, é muito saboroso. A orla do Rio Paraguai, aqui em Cárcere, tem uma extensão de cerca de 2 quilômetros. Além de outros comércios, no local ficam atracados inúmeros barcos-hotéis, situação que agrada ainda mais o proprietário do estabelecimento. O nosso turismo aqui na região é um turismo pesqueiro, né? Então, quando chega todas as embarcações, se encantam com o nosso lugar, com o nosso local, com o nosso empreendimento, com a nossa estrutura, e todo mundo passa, antes de pegar o rumo da pesca deles, a primeira parada é aqui conosco, né? E passam a tarde, almoçam, gostam da nossa gastronomia, saem felizes daqui com o que a gente conseguiu colocar na cidade como empreendedorismo, né? Como no ramo de gastronomia. Muito bem, e assim a gente termina essa edição do Jornal do Empreendedor. Outras notícias ao vivo aqui de Brasília na edição das 7h30 da noite. Uma ótima tarde para você, ótimos negócios, ótimo fim de semana e até mais.